A serpente e o relâmpago do rio. A floresta dormia sob o peso da umidade. O ar era espesso, quase palpável, e cada folha parecia respirar o mesmo vapor quente que saía da terra. O rio, lento e imenso, cortava o coração da selva como uma veia viva. Ali, onde a água escura escondia segredos que nem o tempo ousava tocar, o destino tramava um encontro improvável. A Piton, que os ribeirinhos chamavam de Mãe da, os pássaros fugiam quando ela passava. Os macacos gritavam longe, invisíveis entre as copas, e mesmo os jacarés, senhores de seu território, preferiam o silêncio à ousadia de enfrentá-la. Mas naquela noite, algo diferente pulsava nas águas. A Mãe das Sombras sentia. Havia algo ali. Algo que vibrava como o trovão antes da chuva. O peixe elétrico, o poraquê, a lua, pálida e filtrada pelas copas, mal tocava o leito do rio. As sombras dominavam. Foi sob esse manto que a Piton mergulhou. Ela deslizava quase sem som. Apenas um leve movimento de ondulação, suave como o vento. Os peixes menores dispersaram-se. A água mexeu, turva, e um redemoinho se formou. A Mãe das Sombras abriu a boca, uma caverna de presas curvadas, e esperou o momento certo. Mas o poraquê não dormia completamente. Nenhum ser da floresta dorme por inteiro. Há sempre um ouvido desperto, um instinto aceso. Ele sentiu a aproximação antes que os olhos vissem. A vibração da água denunciou a intrusa. Algo grande, algo predador. Um impulso nervoso percorreu seu corpo e a eletricidade começou a acumular-se, lenta, como o calor que antecede a tempestade. A Piton avançou. Um golpe rápido, direto. Enrolou o corpo pesado sobre o peixe antes que ele pudesse fugir. O rio ferveu em bolhas e lama. A força da serpente era colossal, músculos comprimindo como anéis de ferro. Ela tentava imobilizar a presa, sentir o osso partir, o coração parar. Mas o poraquê respondeu com relâmpago. A primeira descarga foi um grito líquido, invisível e brutal. A corrente atravessou o corpo da serpente, percorreu escama por escama, incendiou seus nervos. A água ao redor brilhou num clarão fugaz. Pássaros alçaram voo. Arraias se esconderam sob o lodo. O rio sentiu o choque e devolveu o eco C. A Mãe das Sombras soltou a presa por um instante confusa. Nunca sentira dor assim. Não uma dor de presas ou garras, mas algo que vinha de dentro, como se o sangue queimasse. Ela se contorceu, mas o instinto de caça era mais forte que o medo. Voltou a atacar, girando o corpo num torvelinho de pura força. O poraquê recuou, tentando escapar. Sua cauda vibrava, espalhando ondas de energia defensiva. A água se tornou um campo de guerra invisível, onde eletricidade e carne travavam uma batalha silenciosa. O cheiro metálico do ozônio começou a se misturar ao da lama. Mais uma descarga. 2, 3. Cada uma mais fraca, mas ainda letal. A Piton resistia. Seu corpo inteiro tremia, mas ela não soltava. Apertava, e apertava, e apertava. O tempo. A Mãe das Sombras ergueu a cabeça para respirar. O corpo do poraquê pendia de suas espirais, inerte. Ela havia vencido, mas a vitória tinha gosto de ferro e dor. O veneno invisível da eletricidade ainda percorria suas entranhas, deixando seu corpo rígido, seus olhos turvos. Por um momento, a serpente ficou parada. O rio a abraçava devagar, arrastando-a com uma ternura quase cruel. Havia algo de trágico naquela cena. 2 mestres das águas, ambos filhos da força e do silêncio, destruindo-se mutuamente. Dias se passaram. A corrente levou os restos da batalha. Peixes pequenos se alimentaram dos vestígios. As piranhas limparam o que sobrou. A natureza não desperdiça nada. Tudo volta ao ciclo, tudo retorna à boca da vida. Mas os ribeirinhos, ao encontrarem as marcas no barranco e o corpo sem forma do poraquê, começaram a contar histórias.
Diziam que o rio havia sido atingido por um raio, que a água brilhou de noite como se o céu tivesse caído dentro dela. Outros juravam ter visto a Mãe das Sombras deslizando o rio acima, com o corpo manchado de queimaduras que nunca sarariam. No povoado mais próximo, um velho pajé explicou o que poucos queriam ouvir. O rio não é apenas água, é um espírito. Chame isso de as crianças escutavam em silêncio, com os olhos arregalados. O pajé contava que, desde aquele dia, as águas do igarapé nunca mais foram as mesmas. Às vezes, ao cair da noite, uma luz azulada tremeluzia sob a superfície. Alguns diziam ser apenas o reflexo da lua, outros, o espírito elétrico do poraquê, ainda nadando, procurando vingar-se da serpente que o matou. E havia quem jurasse ter ouvido, no fundo da mata, o som de algo enorme se arrastando, ofegante, como se o próprio trovão tivesse ganhado corpo. A Piton, de fato, sobreviveu, mas não era mais a mesma. Em certas noites, ela subia às margens e observava o rio. Ficava ali, imóvel, com metade do corpo dentro d'água e a cabeça erguida para o céu, como se esperasse uma resposta. As rãs coachavam, os insetos cantavam, a vida seguia, indiferente à tragédia de seus grandes filhos. A selva é assim, não conhece piedade nem arrependimento, só o fluxo contínuo. Mas, naquele recanto escondido, algo havia mudado. O equilíbrio fora tocado. O poraquê, mesmo morto, deixara sua marca. Pequenos peixes elétricos começaram a surgir nas águas próximas, com descargas mais fortes do que o normal. Os ribeirinhos diziam que era a semente deixada pelo espírito dele, espalhando sua fúria pela linhagem. E a Mãe das Sombras, enfraquecida, passou a ser vista com menos frequência, até que um dia desapareceu de vez. Alguns acreditam que ela morreu, arrastada pela correnteza até o coração do Amazonas, onde o rio é tão largo que o horizonte se confunde com o céu. Outros afirmam que ela vive, mas não caça mais. O que anos depois, um jovem pescador subiu o mesmo rio. Era curioso, valente e cético. Não acreditava em lendas. Uma noite, acampado na margem, ouviu um ruído pesado vindo da água. Pensou ser um peixe-boi. Aproximou-se com a lamparina acesa e olhou. A superfície do rio borbulhava levemente, como se algo respirasse debaixo. Então, uma forma imensa começou a emergir. Escamas escuras, antigas, cobertas de limo. O pescador congelou. A luz da lamparina tremia. Por um instante, o olhar da criatura cruzou o dele. N. Depois, a sombra mergulhou de novo, desaparecendo nas profundezas. Naquela mesma noite, o pescador voltou para o vilarejo e contou o que viu. Ninguém acreditou. Riram como sempre fazem os homens quando a selva fala uma língua que eles não entendem. Mas o pescador nunca mais pescou naquele trecho. Dizia que o rio tinha olhos, e que às vezes, nas noites de trovoada, uma serpente gigante vinha à tona, não para caçar, mas para escutar o trovão. O mesmo trovão que um dia quase a matou. O Tecô, e assim, na imensidão da Amazônia, onde tudo vive e morre sem testemunha, o mito continua. A Piton e o peixe elétrico tornaram-se parte do mesmo ciclo, eternamente ligados, uma pela força que domina, outra pela força que ilumina. E o rio, silencioso e paciente, continua correndo, carregando nas suas águas a lembrança do dia em que a terra e o trovão se encontraram. E nenhum deles venceu por completo.